Saúdo na graça e na paz do Senhor Jesus. Privilégio este de estar com os amados outra vez, para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus neste domingo. Desde já, peço a Deus que abençoe você, peço a Deus que abençoe a sua família e que a cada dia o Senhor supre as suas necessidades, seja elas quais forem, que o Senhor te fortaleça e te renove cada dia mais. Eu te convido você, se a sua Bíblia estiver aí por perto, abrir ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 11, do versículo 2 ao versículo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11, versículo 2 ao 6, que diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Louvado seja Deus pela sua palavra. Querido, estamos diante de um servo de Deus em crise. E é sobre isso que quero falar nesta noite com você. Quando um crente entra em crise. Estamos falando de João Batista. Quem era João Batista, afinal? Querido, o nascimento deste homem já foi um milagre, porque a sua mãe já era avançada em idade e, acima de tudo, Isabel era estéril quando ela deu à luz a João. Por aí nós vemos que o nascimento deste homem já é um milagre. Quem era João, afinal? 700 anos antes deste homem nascer, o profeta Isaías já havia falado a respeito dele, dizendo: Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quem era João Batista, afinal? Era aquele que, quando viu Jesus se aproximar, disse: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era João Batista, afinal? Era aquele que disse sobre Jesus, dizendo: Eu, abaixado, não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Quem era João, afinal? Era aquele que viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba e pousar sobre Jesus. É este homem que está agora perguntando se verdadeiramente Jesus era o Messias. Mas o que levou João a fazer essa pergunta para Jesus? O que levou João a sentir vontade de enviar emissários até Jesus e fazer essa pergunta: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João estava passando por aquilo que muitos de nós já passou ou ainda iremos passar: conflito interno. E é interessante ressaltar que o conflito interno ele só aparece no momento de lutas ferrenhas. É quando a prova está assolando, é quando as dificuldades se aproximam.
Foi justamente nesse momento é que a crise espiritual abateu sobre João. Foi justamente nesse momento de crise, de adversidade, de luta, é que a dúvida entrou no coração de João. João havia preparado o terreno para receber Jesus. João havia pregoado que ele era aquele que batizava com água, mas viria um após ele, que já era antes dele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E esse mesmo que viria após ele, que já era antes dele, porque já existia antes dele, era aquele que tinha a pá, que ia limpar a eira, ia pegar a palha e lançar no fogo e colocar os grãos no celeiro. Era esse João. João era aquele que lá no Evangelho do evangelista João, no versículo 32, ele vai dar testemunho de Jesus dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. João havia testificado que Jesus era Filho de Deus, e agora ele está indo de encontro a Jesus através dos seus discípulos e fazendo uma pergunta para Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havíamos de esperar outro? Por que João fez essa pergunta para Cristo? É porque ele estava preso. Ele estava agora em uma masmorra esperando ser sentenciado por Herodes à morte. Ele havia pregoado que Jesus vinha implantar o seu reino na terra. Ele havia pregoado que Jesus era verdadeiramente o Messias. Esse João Batista foi o mesmo que olhou para Herodes Antipas e disse para ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E por causa dessa advertência ao rei, ele foi levado agora ao calabouço escuro, frio e úmido de Herodes. E lá nesse calabouço frio e úmido e escuro, a fé de João começa a combalir. Ele começa a pensar: mas se Jesus é o Messias, então por que ele não age em meu favor? Se Jesus é o Messias, então por que Herodes está solto e eu estou aqui preso? Se Jesus é o Messias, então por que ele não faz nada ao meu respeito? Já passou essa dúvida na sua mente na hora da angústia e da luta? Não é assim que às vezes nós questionamos com Deus? Se eu sou crente, então por que eu estou passando por tudo isso? Se eu sou servo de Deus, então por que a enfermidade achou o endereço da minha casa? Se eu sou servo de Deus, então por que eu estou desempregado? Se eu sou fiel, então por que eu estou passando necessidades físicas? Não são esses os questionamentos que vêm na hora da crise? Não são esses questionamentos que vêm na hora da angústia e nós começamos a questionar com Deus? Estou falando de um profeta que todo tempo nas suas mensagens ele estava dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Ele pode seguir este aí, porque verdadeiramente ele era aquele que devia ser enviado. E agora, em um momento de crise, a sua fé se combate. Em um momento de crise, ele duvida de Deus.
entra dúvida no teu coração, verdadeiramente, será que ele é o Cristo mesmo? Então, se ele é o Cristo, e eu não sou apenas só profeta dele, eu sou parente dele, por que ele não age em meu favor? Será que eu não estou pregando para alguém neste momento que já fez essa pergunta para Deus? Se verdadeiramente o Senhor existe, por que o Senhor não entra em ação? Por que o Senhor não me socorre? Por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não me mostra o teu favor, a tua graça, o teu refrigério e a tua misericórdia? Não é assim que acontece com a gente às vezes? Estou falando de um homem de Deus, de caráter moldado, um homem que nasceu para fazer a vontade de Deus e fez a vontade de Deus até morrer, e justamente agora ele está tendo uma crise de fé. Mas a pergunta é: o que fazer neste momento, quando a nossa fé se combale? O que fazer neste momento, quando a dúvida chega? Olha o que João vai fazer. É o que nós lemos aqui. Olha o versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe. Não, ele não foi numa cartomante. Ele não foi no centro espírita. Ele não foi no ateísmo. Ele não foi no judaísmo. Ele foi justamente naquele que tinha a resposta certa para restaurar a sua fé e tirar as suas dúvidas. Ele foi em Jesus. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você nesta noite: em quem nós temos ido na hora da crise de fé? Em quem nós temos ido na hora em que a nossa fé se combale e a dúvida chega? Ele foi justamente naquele que tinha a resposta certa para ele. Os discípulos chegaram diante de Cristo e perguntaram para Cristo: ei, João manda perguntar para ti, és tu aquele que estava para vir ou havíamos de esperar outro? E Jesus entendeu que o seu servo estava em crise. Jesus entendeu que a fé do seu primo estava agora combalida e precisava ser restaurada no cárcere antes da sua morte. E olha a resposta de Jesus para João. Versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Sabe o que Jesus estava dizendo em outras palavras para João? Jesus estava dizendo: ei, João, eu não te tirei da cadeia, mas os cegos estão vendo. Ei, João, eu não te tirei da cadeia, mas os coxos estão andando. Ei, João, eu não te arranquei do cárcere, mas os leprosos estão sendo purificados. Ei, João, eu não te tirei da prisão, mas os surdos estão ouvindo. Ei, João, eu não te tirei da prisão, mas os mortos estão sendo ressuscitados. Ei, João, eu não te arranquei as algemas e os grilhões, mas aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Talvez tu pensa que Deus está impotente, que Deus está petrificado, que Deus está parado. Deus está agindo.
Deus está agindo. O que Jesus estava dizendo para João: olha, João, as obras que eu estou realizando, e lembra do Antigo Testamento para você ver que se não era isso que eu ia realizar quando eu chegasse. E Jesus vai dizer para João: ei, João, infeliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Feliz é aquele que, mesmo olhando para mim, não vendo a aparência, mas crê que eu sou o Messias. Feliz é aquele que olhar para mim, João, não vendo pompa, mas reconhecer que eu sou o Messias. Feliz é aquele, João, que olhar para mim e não ver uma coroa real, uma vestimenta real e um cetro na minha mão, mas mesmo assim continuar crendo que eu sou o Messias, porque verdadeiramente eu sou. Em quem você tem buscado resposta na hora das suas dúvidas? Porque não foi só João que teve dúvida, não foi só João que teve crise, não foi só João que teve a sua fé combalida. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos homens que tiveram a sua fé combalida, que tiveram seus momentos de crise. Quando nós olhamos para o Salmo 73, nós vemos aqui um salmista em crise com Deus, um salmista duvidando de Deus. Eu estou falando de Asaf, um homem que teve a capacidade espiritual de compor e ser inserido na Bíblia 12 salmos. Estou falando de Asaf, o compositor do Salmo 50, o compositor do Salmo 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Mas houve um momento na vida de Asaf que ele duvidou de Deus. Houve um momento de Asaf que ele quase desviou da presença de Deus. Está no verso 1 e 2 do Salmo 73, ele vai dizer assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvelaram os pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Olha o que esse homem está dizendo: ei, faltou um pouquinho assim para mim sair da presença dele. Faltou um pouquinho assim para me deixar de crer na existência dele. Faltou um pouquinho assim para me desviar totalmente de Deus. Mas qual foi o motivo que levou Asaf a duvidar de Deus? Está no versículo 3 até o versículo de número 11. Ele começou a ter inveja do ímpio. Ele começou a ver o ímpio prosperando. E ele começou a comparar a vida do ímpio em detrimento com a vida dele. Ele olhava para o ímpio e não via doença. Ele olhava para o ímpio e eles blasfemavam de Deus, debochavam de Deus e parece que não acontecia nada com eles. Ele olhava para os filhos dos ímpios e eles não tinham defeito nenhum. Eles eram médios, eles eram sadios. E ele vai dizer que quando começou a pensar nisso, isso foi difícil para ele. A tal ponto que ele disse no Salmo: pois de contínuo sou afligido a cada manhã. Ele vai dizer no Salmo que não estava valendo a pena servir a Deus. Será que eu estou falando para alguém nesta noite que já disse não está valendo a pena servir a Deus? Não está valendo continuar com a minha integridade, com a minha fidelidade. Eu olho para a vida de fulano e de Beltrano que não tem compromisso com Deus, eles estão prosperando e eu não estou.
Eu preciso dizer para você que eu vivi esse dilema de Asaf. O mesmo dilema que Asaf viveu, eu também vivi certa feita. Eu comecei a olhar para os meus vizinhos e ver que eles prosperavam, que eles tinham trabalho, que eles tinham emprego, e eu já estava 1 ano desempregado. Cheguei ao ponto de dizer para Deus: não quero nada contigo, me deixa de mão. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que, como Asaf, Deus não deixou eu sair da presença dele. Mas o que Asaf fez está no verso 17. A resposta de Asaf está no verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Que é resposta para os seus questionamentos, que é resposta para a tua crise espiritual, que é resposta para os teus dilemas, que é resposta para a tua fé combalida, que é resposta para a tua dúvida. Então eu te convido a entrar no santuário de Deus. Deus tem resposta para as suas queixas. Deus tem resposta para as suas dúvidas. É isso que Asaf vai dizer. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf entendeu que a alegria do ímpio é passageira, é efêmera, é momentânea. Por mais que eles tinham tudo, mas eles estavam vivendo em um lugar cheio de lodo, escorregadio. A qualquer momento eles iam escorregar. A qualquer momento eles iam cair. A qualquer momento eles seriam aniquilados de terror. Mas olha como é que este homem de Deus termina o Salmo, versículo 28. Ele começa o salmo duvidando de Deus. Ele está dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os bons e limpos de coração. Quanto a mim, Deus é bom com todo mundo, mas comigo não. Ele começa o salmo desta maneira. Mas quando ele termina o salmo, versículo 28, ele vai falar a mesma palavra que ele falou no início do versículo 2. Ele vai dizer: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entramos no santuário de Deus, nós não saímos de lá mais questionando. Quando nós entramos no santuário de Deus, nós não saímos mais lá com a fé combalida. Quando nós entramos no santuário de Deus, nós não saímos mais de lá com dúvida de Deus, mas saímos de lá contando os seus feitos e glorificando o seu eterno e santo nome. Eu te convido a entrar no santuário de Deus nessa noite. A tua sala, o teu quarto, o teu banheiro, a tua cozinha, não importa onde você vai entrar, faça dali o teu santuário. Faça dali o teu santuário. Ei, Marco, eu posso fazer do banheiro da minha casa o seu santuário? É claro que pode. Jonas fez do ventre do peixe o seu santuário e Deus respondeu. Eu posso fazer do quintal da minha casa o seu santuário? É claro que pode. Deus não está preso em tempo e espaço. Deus não está preso em geografia. Mas não foi só Asaf. Não foi só Asaf. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias,
No capítulo 15, nós vemos esse homem de Deus entrando em crise. Quem foi Jeremias? Um profeta de Anatote. Um homem que Deus usou de uma maneira extraordinária. Mas o dilema de Jeremias é que, quanto mais ele pregava a palavra de Deus, mais ele era afligido. Quanto mais ele pregava a palavra de Deus, ele era debochado. Ele era espancado, ele era ferido. Lá no capítulo 38 do seu livro, nós vimos ele ser lançado em uma cisterna e só não afogou, porque Deus teve misericórdia e só tinha lama na cisterna. Quando chega no capítulo 15, ele entra em crise. Capítulo 15, versículo 18. Ele está dizendo assim, ele está conversando com Deus e dizendo assim: por que dura a minha dor continuamente? E a minha ferida me dói e não admite cura. Ele está falando assim: o Senhor sabe da minha dor, mas o Senhor não cura ela. É isso que Jeremias está falando para Deus. O Senhor sabe que eu estou sentindo, mas o Senhor não está nem aí. Serias tu como ilusório ribeiro, como águas que engana? Jeremias está dizendo para Deus: o Senhor seria para mim como algo que não existe? Estamos falando de um homem de Deus aqui. Estamos falando de um homem de... Não estamos falando de um ateu aqui, não. Estamos falando de um homem de Deus que no seu momento de crise duvidou de Deus. Estamos falando de um homem de Deus que no momento de crise perguntou a Deus se ele não seria ilusão. Mas não foi só isso não. Se você abrir lá no capítulo 20, versículo 7, ele vai dizer para Deus assim: o Senhor me iludiu. No capítulo 20, versículo 7, ele está dizendo para Deus: o Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei. Ele agora vai falar da fidelidade dele no verso 16 do capítulo 15. Ele vai dizer: achando as tuas palavras, eu comi elas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, Senhor Deus dos exércitos. Ele vai continuar dizendo para Deus a fidelidade dele, versículo 17: eu nunca me assentei nas rodas dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão, nem me regozijei oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois eu já estou de posse das tuas ameaças. Estamos diante de um servo de Deus em crise. Estamos diante de um servo de Deus com sua fé combalida. Quer ver a resposta de Deus para ele? Deus agora chama o profeta ao arrependimento. Eu gosto de Deus porque Ele ouve as nossas queixas, as nossas lamúrias. E no momento certo Ele nos convida ao arrependimento para nos aproximar dEle. Olha o verso 19, Deus curando o profeta. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Deus está convidando o profeta ao arrependimento e dizendo: ei, se você voltar para mim, você será a minha boca. Esse povo vai vir para o teu lado, mas você não vai para o lado deles. O que fazer na hora da crise espiritual? Busca resposta em Deus. Busca resposta em Deus. Porque não foi só Jeremias, não foi só Abacuque, não foi só João Batista que teve crise de fé. A Bíblia fala de um cidadão
lá no capítulo 6 do livro de Juízes, chamado Gideão. Quando Deus aparece para esse homem, ele estava em crise. Acompanhe comigo o versículo, capítulo 6, a partir do versículo 11 do livro de Juízes. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, malhando trigo no lagar, estava para pôr a salvo dos midianitas. O anjo vai chegar e vai dizer assim para ele, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Ele vai aproveitar a deixa agora. Ele vai aproveitar a deixa do anjo agora e vai dizer, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Será que você nunca fez essa pergunta para Deus? Se o Senhor está comigo, por que está acontecendo isso comigo? Se o Senhor está na minha casa, na minha família, então por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu o meu filho ir para as drogas, minha filha na prostituição, o meu marido nos botecos da vida, o meu casamento em frangalhos? Será que você nunca fez essa pergunta para Deus? Se o Senhor é comigo, então por que está acontecendo isso? E ele vai continuar. E o que tem feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Ei, tinha alguém contando uma história errada para Gideão. Tinha alguém contando uma história errada para Gideão, só contaram um lado da história e esqueceram de contar outro. Só contaram para Gideão que Deus abandonou eles, mas não contaram o motivo do porquê Deus virou as costas para eles. Será que não estão te contando uma história errada também? Porque contaram uma história errada para Gideão, dizendo, o Senhor operou tantos sinais no passado conosco que agora nos abandonou e entregou na mão do midianita. Ponto final. Como que dizendo, é ele que não presta. É ele que nos abandonou. É ele que nos tirou do Egito e nos abandonou. Nos deixou aqui à mercê dos midianitas. Mas esqueceram de contar o outro lado da história. Nós deixamos de seguir os seus caminhos. Nós deixamos de respeitar a sua palavra. Nós deixamos de cumprir o seu mandamento. Às vezes muitas coisas estão acontecendo na nossa vida e nós começamos a questionar com Deus e esquecemos de olhar para nós e fazer um autoexame e saber como nós estamos na presença de Deus. É muito fácil apontar o dedão para Deus e dizer, se o Senhor é comigo, então por que o Senhor está permitindo isso? E não fizemos um autoexame para ver como nós estamos diante dele. Talvez tudo isso que Deus permitiu que está acontecendo é Deus moldando, lapidando para que você possa voltar ao que você era antes. E Deus nem vai dar resposta para Gideão, porque Deus não tem obrigação de me responder os meus questionamentos. Deus nem vai responder Gideão. Deus vai dizer para ele no verso 14, virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Mas a pergunta que você pode fazer é essa, a crise dele acabou aí? Não. A crise dele não acabou aí. A crise dele continuou. A crise dele só vai terminar no verso 13 do capítulo 7. A crise de Gideão só vai terminar no capítulo 7, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho.
Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Se Deus tiver de usar um midianita para que a tua fé se fortaleça, Ele vai usar. Se Deus tiver que usar um midianita para que a tua fé se fortaleça, Ele vai usar. Não importa quem Deus vai usar, mas se Ele tiver de usar um midianita para poder fortalecer a sua fé, Ele vai usar. Se Ele usou uma jumenta para falar com um profeta, Ele não vai usar qualquer pessoa para falar com você. Não importa quem Ele vai usar, mas se Ele tiver de usar um bêbado, se Ele tiver de usar um drogado, se Ele tiver de usar quem for que Ele seja, Ele vai usar, mas Ele vai restaurar a sua fé para a glória do nome dEle. Eu termino esta mensagem lendo o versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Ei, o que Deus quer é que você saia do santuário adorando o nome dEle. O que Deus quer é que você saia do santuário adorando o nome dEle. O que Deus quer é restaurar a sua fé, como restaurou a fé de João Batista. Porque se você olhar, assim que os discípulos de João Batista saem, no versículo 7, Deus começa a dar testemunho de João. Porque a pergunta foi feita no meio de todo mundo, e para que todo mundo não pensasse que João desviou, Jesus agora vai dar testemunho de João no meio da mesma multidão que ouviu a fé dele está combalida. Jesus vai dizer: João, dos nascidos da mulher, não tem ninguém maior do que ele. Deixa Deus dar testemunho de você. Deixa Deus restaurar a sua fé, como restaurou a fé de João, como restaurou a fé de Asaf, como restaurou a fé de Jeremias, como restaurou a fé de Gideão. Eu quero orar com você nessa noite. Não sei como está o teu coração nesses momentos tão tenebrosos que estamos passando, nesses momentos de angústia. Eu tenho certeza que nesse mais de anos de pandemia, alguém já fez essa pergunta: se Deus existe, então por que Ele não faz cessar essa pandemia? É porque no meio dessa pandemia, Deus está realizando um milagre na vida de alguém. No meio desta pandemia, Deus está restaurando a fé de alguém. No meio dessa pandemia, Deus está restaurando famílias. No meio dessa pandemia, Deus está usando ela para poder restaurar a sua igreja. Eu quero orar com você nessa noite e dizer que Ele não perdeu o controle da situação. Não importa como a sua fé esteja, Ele vai restaurar para a glória do nome dEle, porque Ele é fiel. Ele é fiel e continuará sendo eternamente. Louvado e bendito seja o nome daquele que está sentado no trono de glória. Senhor, muito obrigado pela Tua santa e infalível palavra. Muito obrigado pela Tua presença real. Muito obrigado pelo agir do Teu Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado a Deus, porque eu sei que o Senhor está movendo no meio desta pandemia. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor está tratando com pessoas no meio desta pandemia. Eu quero também mais uma vez te pedir, continue agindo na vida do presbítero Diquinho, porque eu sei que tudo que está acontecendo, o Senhor está no controle. Até aqui, ó Deus, tudo que foi provido para o teu servo, para o tratamento do teu filho, eu sei que tem a tua mão. O Senhor está trabalhando por trás das cortinas. Ninguém está vendo, mas o Senhor está trabalhando.
Continua trabalhando para que o teu nome seja glorificado na vida do teu servo, para que o teu nome seja glorificado na vizinhança do teu servo, nesta cidade, através do testemunho do teu servo. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a família do teu servo e vai renovando, fortalecendo a fé a cada dia mais, suprindo as necessidades, sejam elas físicas e espirituais. Também quero te pedir, ó Deus, pela vida do Luan, que por esses dias vai estar fazendo outra bateria de exame, ó Deus, para ser apresentado. Como o Senhor tem fortalecido o Luan, continua fortalecendo. Como o Senhor tem sustentado ele até aqui, continua sustentando a vida dessa criança e renovando o seu pai, a sua mãe, os seus familiares de modo geral. Dê graça, Deus, à família de Natanael e vai fortalecendo para a glória do teu nome. Deus, ser comigo, ser com a minha esposa. Seja a nossa companhia nesses momentos de enclausuramento, de isolamento. Ser com a gente neste lugar e nos ajuda a cada dia mais proclamar a tua palavra. É o que eu te peço, é o que eu te suplico. Em nome de Cristo Jesus, olha para a tua igreja nos 4 cantos da terra. E eu te peço pela igreja presbiteriana em Passa Bem. Ajuda a gente a vencer. Ajuda a gente a vencer esses momentos tão sombrios que nós estamos passando. Estamos com saudade, ó Deus, de estar na companhia dos irmãos, mas seja feita a tua vontade. Mas enquanto isso não aconteça, nos renova, nos dá força. Não nos deixe retroceder nem para a direita nem para a esquerda. Renova a nossa fé, como renovou João, como renovou Jeremias, como renovou Asaf, como renovou a fé de Gideão. É o que eu te peço, é o que eu te suplico em o santo e eterno nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Fica na graça do Rei Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Amém.